Você sente seu coração queimando para missões, mas ainda não deu o primeiro passo? Eu tenho uma pergunta para você. Qual que é o seu medo? Eu espero que o meu testemunho te encoraje. Eu sou a Moni, carioca, educadora física por formação e missionária. Eu cresci e fui educada com os valores cristãos, eu ia para a igreja com os meus avós, com a minha tia, até a minha adolescência, aquela fase, né, que todo mundo conhece. E mesmo sem a igreja, né, fazendo as coisas que não agradavam muito o coração de Deus, eu nunca perdi o temor dele no meu coração. Eu lembro que quando eu era mais jovem, aí tinha aquelas irmãzinhas, né, e quando chegava para orar, eu falei, ai meu Deus, lá vem, né, lá vem chulapa. Alguns anos se passaram e Deus começou a me perguntar o que eu queria da minha vida. Foi uma pergunta tão profunda que me fez refletir muito e eu acabei tendo que abrir mão de algumas coisas, inclusive de um relacionamento. Então eu percebi que eu precisava tirar um tempo para mim, não só para eu me restabelecer emocionalmente, mas também para eu consolidar o meu relacionamento com Deus. Então qual que foi a solução? Bom, falei assim, eu vou viajar. Quero viajar para um lugar bem longe e tal. E eu escolhi um lugar longe. Eu não, né? Deus escolheu um lugar bem longe para mim, que foi a Austrália. E eu fui sozinha, com a cara e com a coragem. E é muito engraçado que esse mês completa 10 anos que eu embarquei para aquela terra que me ensinou muita coisa e eu tive muitas experiências lá. E no total foram 7 anos morando na terrinha dos cangurus. E lá foi onde eu tive a minha genuína conversão. Eu fiz diversos tipos de trabalho. Eu comecei trabalhando como garçonete, trabalhei como babá, dei aula de português, fui faxineira, limpei muito banheiro. Mas depois de algum tempo eu consegui um trabalho na minha área como personal trainer. Aí as coisas começaram a mudar porque eu troquei de visto. Eu saí do visto de estudante e consegui o visto de trabalho. Então eu trabalhava menos horas, ganhava mais, estava já me estabilizando. E eu falei assim, eu tomei uma decisão, eu vou querer ficar aqui na Austrália. E eu comecei a correr atrás da papelada para buscar o visto permanente. Depois de conversar com alguns advogados, vários agentes de imigração e ver que o meu caso não seria tão fácil assim, eu comecei a sentir um pezinho no meu coração, mas eu não desisti. Enfim, eu consegui um trabalho novo e eu me identifiquei muito com aquela academia, com as pessoas que frequentavam lá, eu tive um relacionamento muito legal com eles. E isso aumentou a minha esperança de conseguir um sponsor, ou seja, um patrocínio. Tanto que a minha gerente entrou em contato com o meu advogado para ver o que eles conseguiriam fazer juntos para que eu conseguisse esse visto permanente. Nesse meio tempo, aquele peso voltou, mas dessa vez de forma diferente, me trazendo uma convicção de que a decisão da minha gerente ia basicamente definir o meu futuro. Ou seja, se eu ficaria de vez na Austrália ou se eu voltaria de vez para o Brasil. Ela me chamou para conversar e eu entrei naquela sala ali, com uma sensação assim de o que será que vai acontecer. E aí ela olhou para mim com os olhos cheios d'água e ela falou assim, infelizmente a gente não conseguiu. Mas foi impressionante como que aquela resposta trouxe paz no meu coração, mesmo não sendo aquilo que eu havia planejado antes. E no meio de toda essa movimentação, Deus tinha falado assim comigo, olha, você não vai mais trabalhar na área de educação física. Aí eu, oi? Como assim? Eu falei, Deus, o senhor primeiro já quer que eu volte para o Brasil. Agora o senhor ainda fala que eu não vou mais trabalhar com a área de educação física. Aí eu fiquei assim, o que você está aprontando para mim, né? Aí eu falei assim, então tá bom. Já que vou ter que voltar para o Brasil, já que eu não vou trabalhar mais nessa área de educação física, eu vou fazer uma faculdade de comunicação, porque eu sempre gostei de me comunicar, de interagir com as pessoas, de falar com as câmeras. E é até engraçado, porque lá na minha igreja, em Sydney, a gente tinha um programa lá chamado Aliança 3 e eu que apresentava já o programa, ou seja, eu era uma youtuber e nem sabia. Bom, eu morava em Sydney e tinha uma base da Jocum em Adelaide, numa outra cidade da Austrália. E eles eram muito amigos do pessoal da minha igreja, então toda vez que eles iam lá para fazer qualquer tipo de trabalho, de evangelismo ou só de passar o final de semana, sempre alguém virava para mim e falava assim, Moni, você tem que fazer TED, a Jocum é sua cara. Aí eu por dentro falava assim, misericórdia, eu nunca vou ser missionária. Falei, legal. Mas eu tinha uma certa afinidade pela ETED, digamos assim, mas missões, ser missionária, nunca.
Eu ia já voltar para o Brasil de qualquer jeito, né? E não ia mais trabalhar na área de educação física. Eu falei, bom, então antes de começar uma faculdade, arrumar um emprego, eu vou fazer essa tal de ETED aí. Para quem não sabe, ETED é Escola de Treinamento Discipulado, é a porta de entrada da Jocum, digamos assim. Você passa 5 meses lá, aprendendo muito sobre Deus e aprofundando o seu relacionamento com Ele. Então eu falei, beleza. Aí eu comecei a pesquisar várias bases, né, do Brasil, e aí Deus falou comigo com a base que eu devia ir, que no caso foi o CCL. Gente, sério, tipo assim, ainda lá na Austrália eu paguei todas as mensalidades da base. Por quê? Porque eu não queria ficar devendo pra ninguém, que eu odeio essa coisa de dever. Não só paguei as mensalidades da base, como eu paguei já a minha passagem do Rio para Curitiba e o translado do aeroporto para base. Olha só, para você ver como é que eu sou com essa coisa de não dever ninguém. E chegou o tempo de ir para a ETED. Embarquei, cheguei lá em Curitiba, primeira semana, conhecendo amigos novos e tal, aquela animação. E eu cheguei convicta de que eu ia ficar lá só 5 meses e depois ia voltar, ia fazer minha faculdade e vida que segue. Então, quando eu cheguei para fazer minha ETED no CCL, uma das primeiras pessoas que nós começamos a conversar foi com a Moni. E uma das coisas que ela falava era, não, eu vim pro CCL, eu só vim fazer TED. Eu não quero mais nem saber de missões, eu não quero saber de ficar em missões. Era fora de cogitação, a Moni, pra ela, continuar em missões. Mas aí o processo foi outro. Dona Moni fez ETED, e daí ela começou a fazer algumas outras escolas, a IPV, e Deus começou a falar, Deus começou a ministrar. Na verdade, durante a ETED mesmo, né, Moni? Deus já começou a falar pra você que Ele te chamou pra ser missionária, né? Pra estar aí com a gente. Então, nós estamos aí juntas. Eu me chamo Giza, sou missionária aqui no Camboja. Em 2015, eu e a Moni fizemos ETED juntas. Eu lembro que você veio falar comigo toda preocupada, né? Você tinha acabado de vir da Austrália, sabe? Uma mulher muito independente, né? Tinha feito a ETED, você tinha pagado a sua ETED, tudo direitinho. E agora Deus estava te chamando para viver a vontade dele. E hoje pra mim é um orgulho imenso. E ver você falando, essa foi a melhor coisa que eu fiz. Pois é, gente, Deus faz as coisas do jeito que a gente não imagina, né? Na minha segunda semana, tava lá eu, no meu tempo de meditação com Deus, pensando, né, falando com Ele. Aí daqui a pouco Ele fala assim, olha aquela parábola lá que você mais gosta. E eu vou ler a parábola que eu mais gosto, que está em Mateus, que é a parábola do tesouro escondido, que fala assim, ó. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Gente, na mesma hora Deus falou assim, eu tenho chamado missionário para você e eu vejo você nessa parábola. Igual esse homem, que achou o tesouro, foi lá e vendeu, ou seja, se desfez de tudo que ele tinha e com muita alegria ele foi lá com aquele dinheiro e comprou aquele terreno. E sabe o que representa o tesouro nessa parábola? O reino de Deus. Ou seja, a pessoa simplesmente abriu mão de tudo, de toda a segurança dela, de todas as certezas que ela tinha, de onde ela se sentia confiante por conta do trabalho, da energia dela, e simplesmente abriu mão daquilo para viver para o reino de Deus. E nessa hora Deus falou comigo, você tem um chamado missionário de tempo integral. Gente, na mesma hora eu fiquei assim, tipo, cara, o que está acontecendo? Aí eu falei assim, Deus, você tem certeza? Eu não terminei nem a frase. E aí ele vira para mim, né, com aquelas palavras lindas e singelas, lá de Isaías, no capítulo 41. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes e os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Gente, naquela hora, quando Deus falou isso, eu comecei a desabar em lágrimas, porque até então estava uma luta muito grande na minha mente e no meu coração. Porque no meu coração eu falei, cara, meu pai está me chamando para servir o reino dele com todo o meu tempo, com toda a minha força, com toda a minha energia, com tudo aquilo que eu tenho.
Mas em contrapartida, minha mente estava assim: ô, você tá louca? Como assim, garota? Você tem uma vida estruturada, sabe? Tipo assim, você tem toda aquela educação que você teve, tudo aquilo que você estudou. O que você vai fazer com tudo isso? Quem vai te sustentar? De onde vai vir o seu dinheiro? De onde vai vir tudo? E começou aquela coisa assim. Mas quando Deus chama, é irresistível. E naquela hora ali eu falei: ok, Jesus, eu falo sim pra você. Eu quero fazer como aquele homem fez lá na parábola do tesouro escondido. Eu quero te entregar tudo que eu tenho. Eu quero abrir mão de toda a minha segurança, de todos os meus medos e me entregar para você completamente, por inteiro. Eu não sei o quanto que você conhece o Jocum, esse movimento missionário, essa instituição missionária da qual eu faço parte hoje, que chama Jovens, né, com uma missão. Mas nós missionários não recebemos um salário fixo. Então essas coisas pesaram muito quando eu estava vivendo essa luta, né, de mente e coração. Daqui a alguns meses eu vou completar 3 anos vivendo na total dependência de Deus e nunca me faltou nada, 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 nada. Eu não tenho uma vida luxuosa, mas eu tenho tudo que eu preciso. E dentre esses quase 3 anos, eu já fui 2 vezes aos Estados Unidos, já fiz várias viagens nacionais aqui dentro do Brasil e estou organizando um casamento, uma festa de casamento. Eu me caso em breve e Deus tem sido fiel em todos os detalhes. Por quê? Porque Ele é um Deus bom, Ele cuida dos seus filhos e quando a gente se entrega para Ele, não tem como Ele não se entregar para a gente. Além de toda a provisão financeira, que eu poderia ficar horas aqui contando todos os testemunhos, eu nunca me senti tão realizada como pessoa. Se hoje você ou alguém vira para mim e fala assim: olha, toma aqui um passaporte, a sua cidadania australiana para você ir para lá agora, você vai? Eu falo assim: não vou. E eu nem pensar 2 vezes, porque eu sei que Deus me quer aqui, nesse momento, fazendo o que eu estou fazendo agora. E agora eu volto para aquela pergunta lá do início do vídeo. Qual que é o seu medo? O meu medo, como você pode ver, foi a dependência financeira. Eu não queria viver dependendo de ninguém. Eu queria simplesmente ter o meu próprio sustento. E você? Qual que é o seu medo? Será que você se importa muito com o que as pessoas vão pensar? Será que você não quer abrir mão da sua zona de conforto? Ou será que o seu medo é exatamente o mesmo que o meu? Então eu queria encorajar você a não ter esse medo. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Quando você está vivendo aquilo que Deus preparou para você, única e exclusivamente, esse medo não vai pesar tanto. E você vai realmente achar aquilo que te traz a maior realização como pessoa e como filho ou filha de Deus. Tem uma passagem lá em Efésios 2:10 que eu sou apaixonada, que fala: olha, Deus preparou boas obras antes de tudo, para que você andasse por elas. Será que você tem andado nas obras que Deus já preparou para você? Ou você está se esquivando, procurando outros caminhos, ou mesmo se boicotando? Não faça isso. Ouça aquilo que Deus tem para você. Seja corajoso, seja forte e vai sem medo. Que o Senhor possa te abençoar e que você possa viver essa vida cheia, plena, de muitas realizações pessoais com o Senhor Jesus. Se você quiser compartilhar alguma coisa comigo da sua história, eu vou amar saber. E se você quiser, você pode mandar um e-mail para mim. Eu vou ficar muito feliz de poder ter te encorajado nesse processo e nessa tomada de decisão. Que Deus te abençoe.